Hoje eu comecei esse vídeo um pouquinho diferente, porque eu quero me arrumar, maquiar, enquanto eu conto pra você uma história muito interessante sobre o que o amor de Deus faz na nossa vida. E eu trouxe a história de uma mulher chamada Sarah Poulton Calley. Ela viveu entre 1825 a 1907 na Inglaterra e depois ela veio para o Brasil. Então, olha só a frase que o capítulo do livro começa e eu achei tremendo. A pior coisa na vida de uma pessoa não é fracassar, mas ter sucesso na missão errada. Uau! Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de fracasso, quando a gente fala de reconhecer aquilo que a gente é capaz de fazer, aquilo que a gente se propõe a fazer, e muitas vezes nós até temos consciência daquilo que somos capazes, daquilo que temos como dons, como talentos. Mas será que nós temos colocado todas essas habilidades a serviço do reino de Deus? Se sim e se não, como tem sido isso? Então vale a pena escutar essa história. Ouça enquanto eu faço essa maquiagem. Sarah Poulton nasceu na Inglaterra em 25 de maio de 1825. Ela pertencia a uma família nobre e seu pai era um protestante descendente dos Huguenots franceses que fugiram para a Inglaterra durante a perseguição. A mãe morreu 4 dias após o parto. Seu pai se casou novamente e Sarah foi educada na casa da avó paterna. Na adolescência, ela foi para o colégio interno de Londres e ali tornou-se pianista, pintora, poetisa e poliglota. Sarah desenvolveu muita habilidade para ensinar e quando moça, ao voltar para a casa do pai, foi bem ativa na área de ensino na igreja que a família frequentava. Ela dava aulas na escola dominical e criou 2 projetos, um curso noturno de formação cristã e conhecimentos gerais para rapazes que trabalhavam durante o dia e não tinham oportunidade de estudos, e também uma classe de costura onde ela ministrava sobre missões, e em seguida as alunas confeccionavam roupas para enviar aos missionários. No ano de 1851, um dos irmãos de Sarah, ao contrair tuberculose, foi para o Egito fazer um tratamento. Mas a cura não aconteceu como ele previa. Então Sarah e o pai foram visitá-lo para tentar a ajuda de um outro médico escocês de quem ouviram falar. Era o Dr. Robert Calley, viúvo que, além de médico, era pastor e havia morado muitos anos como missionário em Portugal e na Ilha de Madeira, onde se mudou por causa da intensa perseguição pelo Evangelho. O irmão de Sarah acabou morrendo da doença, mas dessa viagem nasceu uma grande admiração entre ela e Robert, e eles acabaram se casando em dezembro do ano seguinte. 3 anos depois, em 1855, Sarah e o marido vieram morar no Brasil para se dedicarem à obra missionária. Fundaram no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense, a primeira igreja formada a partir da conversão de brasileiros.
Todas as outras existentes na época ou anteriormente eram constituídas de estrangeiros protestantes. E mais tarde, a Igreja Evangélica Pernambucana. O casal teve forte influência no modelo de evangelização e na formação das doutrinas congregacionais do nosso país. Tinham muitos contatos políticos e eram conhecidos pelo próprio imperador Dom Pedro II, que chegou a ir pessoalmente à casa da família a fim de convidá-los para fazer uma conferência à família imperial. Eles não tiveram filhos biológicos, mas adotaram aqui 2 crianças e seguiram os mesmos passos de fé e piedade dos pais. Sara foi uma mulher corajosa. Naquela época havia perseguição religiosa também no Brasil. Não era uma luta armada, mas seu marido, por exemplo, mesmo sendo médico, várias vezes foi hostilizado, ameaçado e agredido nas ruas apenas por pregar a fé protestante. Além disso, no seu tempo, as mulheres eram impedidas de estudar e exercer papel de liderança ou destaque em qualquer âmbito da sociedade. E Sara, ainda assim, não deixou de trabalhar em favor da obra missionária. Ela foi uma grande auxiliadora no casamento e até preparava sermões para serem lidos nos púlpitos pelos presbíteros quando o marido ficava doente, além de ajudar no preparo de uma escola dominical em sua própria residência. Antes mesmo da organização da igreja, se empenhou no ensino de crianças, jovens e mulheres adultas, e em 1871 fundou a primeira sociedade de senhoras no Brasil. Algo muito ousado para a época, porque as mulheres eram proibidas de saírem de casa sozinhas. Ela também usou seu conhecimento para traduzir para o português o famoso livro O Peregrino, um clássico cristão de autoria de John Bunyan. Entre seus feitos, ainda estão um livro intitulado A Alegria da Casa e a organização do primeiro inário da coleção Salmos e Hinos. O livro foi escrito para donas de casa, com princípios bíblicos e práticos para dar instruções sobre higiene, saúde, organização e família, e acabou distribuído pelo governo em todas as escolas do Rio de Janeiro. Já o inário, com quase 200 hinos de sua autoria ou escritos em parceria com o marido, deixou uma importante contribuição. Os hinos são cantados até hoje em muitas igrejas. Além disso, em 1872, Sara realizou o sonho de fundar a primeira escola evangélica fluminense. Após 21 anos de uma rica atuação em solo brasileiro, a família Calley voltou para a Europa. Lá, após a morte de Robert, Sara ainda fundou o Help for Brazil, uma entidade missionária para captar recursos e enviar missionários para o Brasil. Ela morreu em 1907, com 82 anos. Sara Calley foi uma mulher que usou seus dons, talentos e habilidades para cumprir um propósito de vida e trabalhar nesse mundo como uma verdadeira embaixadora do Reino de Deus, representando fielmente e com excelência aquele que a enviou. Deus nos chama para sermos sal e luz da terra, e esse chamado é tanto para homens como para mulheres. Você não precisa ser pastora, missionária ou teóloga para pregar com sua própria vida a todos que estão por perto. Basta ser um cristão verdadeiro que conhece a palavra e tem um coração incendiado pela vontade de transformar pessoas e os lugares aos quais tem acesso. É isso que Sara entendeu e viveu.
Na parábola dos talentos, em Mateus 25, de 14 a 30, Jesus nos faz um alerta. Um dia seremos cobrados por aquilo que Deus confiou em nossas mãos e não frutificamos. Muitos pensam que no dia do juízo final, o Senhor trará a verdade sobre os nossos pecados, mas isso não é real no que diz respeito a pecados já confessados. Pecado confessado é pecado apagado, então Deus não os trará de volta se você se arrependeu e já pediu perdão. A obra na cruz garante liberdade da culpa para todos os que se achegam nela. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sendo assim, nós que somos salvos, se nos arrependemos e não vivemos na prática do pecado, não seremos julgados pelo que fizemos de errado, mas pelo que é certo e deixamos de fazer. Por isso a questão não é quanto temos, mas o que fazemos com o que temos. Nenhum talento é pequeno demais que não possa ser usado em favor do próximo e do reino de Deus. Tudo que há em nós veio dele, então não pode ser desprezado. Talvez você já tenha se perguntado por que não tem um ou outro dom, como tem aquele amigo que você tanto admira. Isso já aconteceu comigo também. Mas a grande verdade é que quando queremos ser outra pessoa, paramos no tempo sem cumprir o nosso propósito, tentando ser quem nunca seremos. É realmente um desperdício. Foi quando descobri quem eu sou em Cristo, o quanto Ele me ama do jeito que eu sou e como é linda essa diversidade de ministérios, dons e talentos que Ele mesmo distribuiu a nós, que passei a viver contente comigo mesmo e com o que eu faço. Foi aí que entendi a importância que todos nós temos na expansão do Evangelho e não mais busquei ser parecido com ninguém, a não ser com o próprio Jesus. Essa é a beleza da analogia do corpo de Cristo, do qual todos os filhos e filhas de Deus fazem parte. Cada membro, cada órgão, por menor que seja, é fundamental para seu bom funcionamento. Em Romanos 12, de 4 a 6 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Quando amamos a Deus, esse amor nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Gosto do que escreveu Donald Whitney. O Evangelho transforma mais do que o relacionamento de uma pessoa com Deus. Também transforma o relacionamento de uma pessoa com todas as outras coisas. É por isso que servi-lo nesse corpo se torna natural para quem foi salvo. É parte da vida e não um fardo ou uma obrigação. Eu não sirvo para ser abençoado ou aceito. Eu sirvo porque já sou abençoado e já sou aceito. Aprenda a olhar para si mesmo com olhos de amor e de muito valor. Seja consciente do propósito de Deus para sua vida e frutifique onde Deus te plantou, com seus dons, talentos e habilidades. Não despreze esses presentes, não inveje os presentes dos outros e aprenda a desfrutar da pessoa maravilhosa que Deus te criou para ser. Enquanto este capítulo estava em produção, uma amiga escreveu uma meditação e eu gostaria de compartilhar com você. Reflita e depois escreva suas percepções a respeito do que Deus já te deu, por quê e como você tem usado. Quando um bebê nasce, costumamos presenteá-lo com algo que ainda leva tempo para ser usado.
roupas ou sapatos maiores, brinquedos com os quais ele ainda não interage, ou livros que ainda demorarão um bom tempo para serem lidos, ou ainda mais para serem compreendidos. Me lembro de meu pai me dando coisas guardadas durante toda a vida. Até um pouco de enxoval eu tinha, e olha que minha mãe faleceu antes dos meus 2 anos. Penso que o Senhor também tem dons, bênçãos e tarefas que já foram reservados a nós antes de sermos formados, e irá nos revelar à medida que nos vir aptos para utilizá-los. Façamos a Ele a pergunta: Pai, qual é o presente que o Senhor já me deu, mas ainda não tinha chegado a hora de usar? Roupas grandes demais não têm muita utilidade. Sapatos muito grandes correm o risco de serem perdidos. Brinquedos podem não ser divertidos ou até mesmo quebrados quando inadequados à faixa etária. Tudo é uma questão de desenvolvimento, de maturidade, que Ele nos torne prontos para receber a plenitude do que tem para nós. Tatiana Perini. Olá, tudo bem? Hoje eu comecei esse vídeo um pouquinho diferente, porque eu quero me arrumar, maquiar, enquanto eu conto para você uma história muito interessante sobre o que o amor de Deus faz na nossa vida. E eu trouxe a história de uma mulher chamada Sarah Poulton Calley. Ela viveu entre 1825 a 1907 na Inglaterra, e depois ela veio para o Brasil. Então, olha só a frase que o capítulo do livro começa, e eu achei tremendo. A pior coisa na vida de uma pessoa não é fracassar, mas ter sucesso na missão errada. Uau! Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de fracasso, quando a gente fala de reconhecer aquilo que a gente é capaz de fazer, aquilo que a gente se propõe a fazer, e muitas vezes nós até temos consciência daquilo que somos capazes, daquilo que temos como dons, como talentos, mas será que nós temos colocado todas essas habilidades a serviço do reino de Deus? Se sim e se não, como tem sido isso? Então vale a pena escutar essa história. Ouça enquanto eu faço essa maquiagem. Sarah Poulton nasceu na Inglaterra em 25 de maio de 1825. Ela pertencia a uma família nobre e seu pai era um protestante descendente dos Huguenots franceses que fugiram para a Inglaterra durante a perseguição. A mãe morreu 4 dias após o parto. Seu pai se casou novamente e Sarah foi educada na casa da avó paterna. Na adolescência, ela foi para o Colégio Interno de Londres e ali tornou-se pianista, pintora, poetisa e poliglota. Sarah desenvolveu muita habilidade para ensinar e, quando moça, ao voltar para a casa do pai, foi bem ativa na área de ensino na igreja que a família frequentava. Ela dava aulas na escola dominical e criou 2 projetos: um curso noturno de formação cristã e conhecimentos gerais para rapazes que trabalhavam durante o dia e não tinham oportunidade de estudos.
e também uma classe de costura, onde ela ministrava sobre missões. E em seguida, as alunas confeccionavam roupas para enviar aos missionários. No ano de 1851, um dos irmãos de Sara, ao contrair tuberculose, foi para o Egito fazer um tratamento. Mas a cura não aconteceu como ele previa. Então Sara e o pai foram visitá-lo para tentar a ajuda de um outro médico escocês de quem ouviram falar. Era o Dr. Robert Calley, viúvo que, além de médico, era pastor e havia morado muitos anos como missionário em Portugal e na ilha de Madeira, onde se mudou por causa da intensa perseguição pelo Evangelho. O irmão de Sara acabou morrendo da doença, mas dessa viagem nasceu uma grande admiração entre ela e Robert, e eles acabaram se casando em dezembro do ano seguinte. 3 anos depois, em 1855, Sara e o marido vieram morar no Brasil para se dedicarem à obra missionária. Fundaram no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense, a primeira igreja formada a partir da conversão de brasileiros. Todas as outras existentes na época ou anteriormente eram constituídas de estrangeiros protestantes. E mais tarde, a Igreja Evangélica Pernambucana. O casal teve forte influência no modelo de evangelização e na formação das doutrinas congregacionais do nosso país. Tinham muitos contatos políticos e eram conhecidos pelo próprio imperador Dom Pedro II, que chegou a ir pessoalmente à casa da família a fim de convidá-los para fazer uma conferência à família imperial. Eles não tiveram filhos biológicos, mas adotaram aqui 2 crianças e seguiram os mesmos passos de fé e piedade dos pais. Sara foi uma mulher corajosa. Naquela época havia perseguição religiosa também no Brasil. Não era uma luta armada, mas seu marido, por exemplo, mesmo sendo médico, várias vezes foi hostilizado, ameaçado e agredido nas ruas apenas por pregar a fé protestante. Além disso, no seu tempo, as mulheres eram impedidas de estudar e exercer papel de liderança ou destaque em qualquer âmbito da sociedade. E Sara, ainda assim, não deixou de trabalhar em favor da obra missionária. Ela foi uma grande auxiliadora no casamento e até preparava sermões para serem lidos nos púlpitos pelos presbíteros quando o marido ficava doente, além de ajudar no preparo de uma escola dominical em sua própria residência. Antes mesmo da organização da igreja, se empenhou no ensino de crianças, jovens e mulheres adultas, e em 1871 fundou a primeira sociedade de senhoras no Brasil. Algo muito ousado para a época, porque as mulheres eram proibidas de saírem de casa sozinhas. Ela também usou seu conhecimento para traduzir para o português o famoso livro O Peregrino, um clássico cristão de autoria de John Bunyan. Entre seus feitos, ainda está um livro intitulado A Alegria da Casa e a organização do primeiro inário da coleção Salmos e Hinos. O livro foi escrito para donas de casa, com princípios bíblicos e práticos para dar instruções sobre higiene, saúde, organização e família, e acabou distribuído pelo governo em todas as escolas do Rio de Janeiro. Já o inário, com quase 200 hinos de sua autoria ou escritos em parceria com o marido, deixou uma importante contribuição,
Os hinos são cantados até hoje em muitas igrejas. Além disso, em 1872, Sara realizou o sonho de fundar a primeira escola evangélica fluminense. Após 21 anos de uma rica atuação em solo brasileiro, a família Calley voltou para a Europa. Lá, após a morte de Robert, Sara ainda fundou o Help for Brazil, uma entidade missionária para captar recursos e enviar missionários para o Brasil. Ela morreu em 1907, com 82 anos. Sara Calley foi uma mulher que usou seus dons, talentos e habilidades para cumprir um propósito de vida e trabalhar nesse mundo como uma verdadeira embaixadora do reino de Deus, representando fielmente e com excelência aquele que a enviou. Deus nos chama para sermos sal e luz da terra, e esse chamado é tanto para homens como para mulheres. Você não precisa ser pastora, missionária ou teóloga para pregar com sua própria vida a todos que estão por perto. Basta ser um cristão verdadeiro que conhece a palavra e tem um coração incendiado pela vontade de transformar pessoas e os lugares aos quais tem acesso. É isso que Sara entendeu e viveu. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, de 14 a 30, Jesus nos faz um alerta. Um dia seremos cobrados por aquilo que Deus confiou em nossas mãos e não frutificamos. Muitos pensam que no dia do juízo final o Senhor trará a verdade sobre os nossos pecados, mas isso não é real no que diz respeito a pecados já confessados. Pecado confessado é pecado apagado. Então Deus não os trará de volta se você se arrependeu e já pediu perdão. A obra na cruz garante liberdade da culpa para todos os que se achegam nela. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sendo assim, nós que somos salvos, se nos arrependemos e não vivemos na prática do pecado, não seremos julgados pelo que fizemos de errado, mas pelo que é certo e deixamos de fazer. Por isso a questão não é quanto temos, mas o que fazemos com o que temos. Nenhum talento é pequeno demais que não possa ser usado em favor do próximo e do reino de Deus. Tudo que há em nós veio dele, então não pode ser desprezado. Talvez você já tenha se perguntado por que não tem um ou outro dom, como tem aquele amigo que você tanto admira. Isso já aconteceu comigo também. Mas a grande verdade é que quando queremos ser outra pessoa, paramos no tempo sem cumprir o nosso propósito, tentando ser quem nunca seremos. É realmente um desperdício. Foi quando descobri quem eu sou em Cristo, o quanto Ele me ama do jeito que eu sou e como é linda essa diversidade de ministérios, dons e talentos que Ele mesmo distribuiu a nós, que passei a viver contente comigo mesmo e com o que eu faço. Foi aí que entendi a importância que todos nós temos na expansão do Evangelho e não mais busquei ser parecido com ninguém, a não ser com o próprio Jesus. Essa é a beleza da analogia do corpo de Cristo, do qual todos os filhos e filhas de Deus fazem parte. Cada membro, cada órgão, por menor que seja, é fundamental para seu bom funcionamento. Em Romanos 12, de 4 a 6, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Quando amamos a Deus, esse amor nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos,
mas por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Gosto do que escreveu Donald Whitney. O Evangelho transforma mais do que o relacionamento de uma pessoa com Deus. Também transforma o relacionamento de uma pessoa com todas as outras coisas. É por isso que servi-lo nesse corpo se torna natural para quem foi salvo. É parte da vida. E não um fardo ou uma obrigação. Eu não sirvo para ser abençoado ou aceito. Eu sirvo porque já sou abençoado e já sou aceito. Aprenda a olhar para si mesmo com olhos de amor e de muito valor. Seja consciente do propósito de Deus para sua vida e frutifique onde Deus te plantou, com seus dons, talentos e habilidades. Não despreze esses presentes, não inveje os presentes dos outros e aprenda a desfrutar da pessoa maravilhosa que Deus te criou para ser. Enquanto este capítulo estava em produção, uma amiga escreveu uma meditação e eu gostaria de compartilhar com você. Reflita e depois escreva suas percepções a respeito do que Deus já te deu, por quê e como você tem usado. Quando um bebê nasce, costumamos presenteá-lo com algo que ainda leva tempo para ser usado. Roupas ou sapatos maiores, brinquedos com os quais ele ainda não interage, ou livros que ainda demorarão um bom tempo para serem lidos, ou ainda mais para serem compreendidos. Me lembro de meu pai me dando coisas guardadas durante toda a vida. Até um pouco de enxoval eu tinha, e olha que minha mãe faleceu antes dos meus 2 anos. Penso que o Senhor também tem dons, bênçãos e tarefas que já foram reservados a nós antes de sermos formados, e irá nos revelar à medida que nos vir aptos para utilizá-los. Façamos a Ele a pergunta: Pai, qual é o presente que o Senhor já me deu, mas ainda não tinha chegado a hora de usar? Roupas grandes demais não têm muita utilidade. Sapatos muito grandes correm o risco de serem perdidos. Brinquedos podem não ser divertidos ou até mesmo quebrados quando inadequados à faixa etária. Tudo é uma questão de desenvolvimento, de maturidade, que Ele nos torne prontos para receber a plenitude do que tem para nós. Tatiana